Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Hoje vamos tratar de Oi Telecomunicações e Taurus Armas no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais. Lembrando que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, leituras em geral e temas positivos para a nossa vida, para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam aqui de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores, nem comercializo análises, tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais, tá bom? Que eu compartilho aqui de forma gratuita, tá? No sentido de tentar transmitir algo de bom ao próximo, né? A todos. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, no qual o objetivo é interpretar o como, o quando, o onde, o porquê, com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos no mercado financeiro, tá? E o nosso slogan do Setup JJ é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela detalhada do Setup JJ, no qual nós trabalhamos com esses indicadores, essas médias móveis, a banda de Bollinger, MACD, né? Move and Average Convergence and Divergence, o volume com uma média móvel aritmética de 20 períodos, o JJ Index, que nós que desenvolvemos, né? A partir do PVT, Price Volume Trend, o CCI, Commodity Channel Index, com 50 períodos, o Fibonacci, do Marco Aurélio Rossi, o Triple Screen, do Alexander Elder, figuras gráficas principalmente baseadas em Thomas Bukowski, com a Encyclopedia of Chart Patterns, né? Ou Enciclopédia de Padrões Gráficos. Candlestick, baseado principalmente em Gregory Morris, Steve Nissen, Stephen Bigelow, tá? Movimento de preços, análise de técnica, Price Action, principalmente em Al Brooks. E nós estamos aqui no vídeo de número 109, e eu preciso lembrar que nós temos outra centena, né, de vídeos aqui, uma centena de vídeos, um pouco mais de uma centena de vídeos disponíveis aqui, vídeos esses que vocês vão achar explicações sobre a origem, o desenvolvimento, a nossa calibragem, o porquê de cada indicador desse estar no setup. Vocês vão achar aqui na nossa playlist do Setup JJ, bem como no canal, tá? No conjunto de nossos vídeos, tá bom? O porquê que estão, como é que são utilizados de forma unitária e de forma em conjunto, formando o que nós chamamos de relógio suíço, tá? Vamos lá então para estudos de OIBR e Taurus Armas no Setup JJ. Todos os vídeos nós temos deixados aqui essa imagem, tá? Que nada mais é do que a dinâmica do Fibonacci, ou seja, os prováveis caminhos do preço a partir do traçado do Fibonacci, tá? Do Marco Aurélio Rossi. Vamos lá então começar com estudos de OIBR3, ações ordinárias nominativas de Oi Telecomunicações no Setup JJ. Todos sabem, pessoal, que o OIBR esteve durante um bom tempo, em torno de 7 anos, em recuperação judicial, né? No ano passado ela tinha saído dessa condição, né? E agora nesse mês passado, para esse mês, retornou novamente para a mesma condição de recuperação judicial homologada pela Justiça do Rio de Janeiro, tá? Sabemos também que o IBR não participa do índice IBOV, tá? Não está no IBOV, no índice Bovespa, tá? Ela está na B3, é uma ação negociada na Bolsa de Valores do Brasil, né? Bolsa Balcão, né? Brasil, B3, tá? Antiga Bovespa, né? BMF Bovespa, tá? Porém não participa do índice Bovespa, ou seja, automaticamente os fundos de investimento, né? Legalmente não podem investir num ativo que está fora do IBOV, tá? Vamos agora aqui então para o gráfico mensal. A gente vê que o IPO de OIBR foi aqui mais ou menos nessa posição aqui, onde depois ele fez o topo histórico, né? Topo histórico de
OIBR é em R$90 e o valor do ativo atualmente está em R$1,25 após o implit que ele fez, né? No vídeo passado nós explicamos aqui a diferença de implit para split, né? Vamos colocar aqui também para fixar, tá? Implit é um agrupamento de ações, tá? Onde são pegas 1, 2, 10 ações e transformadas em uma só. É um agrupamento de ações. E split é uma divisão de ações. É uma divisão de uma ação em várias, tá? Desde a divisão de uma ação em 2, 3, 4, 10, tá? Então, o IBR há pouco tempo fez um implit, tá? Para que a ação voltasse a ter o valor mínimo de R$1, né? Porque a ação de OIBR chegou a 50 centavos, 40 centavos, tá? E a B3 não aceita ações abaixo de R$1. Então foi feito um acordo e eles fizeram lá uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar isso e fazer esse agrupamento, fazer esse implit, tá? Voltando aqui, então, como falamos, o topo, né, histórico de OIBR foi logo no período do IPO dela, que a ação valia R$90, tá? E hoje uma ação da OIBR vale R$1,25. A gente tem comentado sobre esses valores dessas ações, que cada centavo movimentado para cima ou para baixo de volatilidade gera uma volatilidade de 1%, 2%, 10%, né? Uma ação a R$1,25, 12 centavos de alta ou de baixa é um movimento de 10%, né? É um movimento muito grande. A gente observa também, como eu falei, tem que observar também a questão do volume, né? No caso aqui, o fundo histórico é justamente onde estamos, né? Em torno desse R$1 aqui, tá? Da ação. Temos aqui abaixo o nível do 111 do Fibonacci, né? O preço a gente vê que tem se mantido aqui numa consolidação mais ou menos nessa região, entre R$1, R$2, tá? E o volume negativo, o volume vendedor também cresceu um pouco nos últimos tempos, tá? E caiu aqui no final. JJ Index vendido com PVT virado para baixo, já rompido a média de 50, e C650 também vendido, meio que saindo aqui de uma sobrevenda, ó, né? Tá? Indo para o gráfico semanal de Oi, né? Oi Telecomunicações, né? A gente vê que o ativo deu uma recuperada aqui, né? E a partir aqui de 2021, mais ou menos janeiro e tudo, ele voltou a cair muito fortemente. Tá vendo, meus amigos, ó? Né? Na época da pandemia ele deu essa recuperada aqui, tá vendo? Porém voltou a cair bem fortemente novamente. Agora a situação é essa, né? Sendo que o JJ Index chegou a dar uma compra aqui, até sobrecompra aqui nesse finalzinho, tá? C650 deu compra também, mas está colado aqui na menos 100. O volume cresceu bem fortemente. A gente vê aqui os níveis de Fibonacci, que inclusive rompeu esse 111, tá? Médias de 200, médias móveis exponenciais de 200, 27,9 apontadas para baixo. MACD vendedor e crescente. Porém as bandas de Bollinger fecharam aqui, né? Ou seja, uma perda de volatilidade desse movimento de queda, tá? Confesso a vocês que esse volume aqui me traz me surpreende, esse volume aqui, inclusive com uma verdadeira divergência, né, do preço com o volume, ó. O volume cresceu fortemente aqui de setembro do ano passado para cá, ó, sendo que o preço não respondeu tanto assim à altura, né? Vamos olhar aqui mais para os gráficos de tempo mais curtos, né? Time frame mais curtos, para a gente ver.
Vendo o gráfico diário, tá? De OIBR, Oi Telecomunicações, né? A gente vê também uma forte linha de tendência de queda, tá? Aqui a gente vê essa alta do volume que a gente olhou ali, ó, para tentar achar uma explicação, né? O preço fez essa coisa aqui, testando sempre esse fundo aqui, mais ou menos na região desse 111 do Fibonacci, ó, né? Porém ainda me surpreende, tá, pessoal, essa alta aqui. Essa alta do volume, sendo que o preço ficou aqui, ó, nessa consolidação que estamos demonstrando aqui, ó, que é entre o 76 e o 111 do Fibonacci, ó, né? 76 aqui, 111 aqui, ó, do Fibonacci. O preço tá girando aqui em torno disso, tá? Médias móveis exponenciais de 200, de 9,27 apontadas para baixo, MACD vendedor, ó, e meio que crescente, bandas de Bollinger andando meio de lado, flat, volume agora caindo, né? Caiu forte, ó, tá vendo? Inclusive já chegou abaixo, tá rompendo de novo aqui o vendedor para baixo para cima da média de 20. JJ Index comprador, porém o PVT virado para baixo, ou seja, força compradora caindo, né? Ó. Tá? E C650 vendedor já lá desde a frente aqui, ó, desde aqui, tá? Desde aqui C650 tá vendedor. Aqui tá o sinal da regressão à média do JJ Index, tá vendo? Aqui assim, ó, né? Indo para o gráfico de 60 minutos, nós vemos aqui 60 minutos de Oi Telecomunicações, OIBR, né? Temos gap aqui, ó, né? Gap aqui, né? A gente vê uma subida de volume aqui, né? Por volta do mês passado, né? Em fevereiro, ó, onde o preço deu uma recuperada, como falamos aqui, ó, pessoal. O preço saindo aqui dessa região aqui de 1,25 indo para 2,70 é 100%, né? É mais de 100% aqui, ó. É um pouquinho mais de 100% de alta, ó. Tá vendo? Então o ativo pode dar essas oportunidades, tem que ficar de olho, né? E claro que o risco é bem grande, ó, porque ele já devolveu aqui muito forte, ó. Logo depois, né? Ele já devolveu aqui muito forte logo depois, tem que ficar de olho, tá? Mas existem oportunidades aqui com risco alto também, né? Ó, o volume cresceu bem e tal nessa fase, né? E o ativo a gente sabe que voltou a entrar em recuperação judicial, como falamos no começo. E aí temos uma clara linha de tendência de queda, tá vendo? Chegou a tentar alguma coisa, ó, tá vendo? Fez esse triângulo. Agora estamos aqui, ó, numa segunda pá de ventilador, mas quase testando o fundo anterior. A gente vê as médias móveis exponenciais de 200, de 27 de 9 apontadas para baixo, ó, né? MACD vendedor e crescente, as bandas de Bollinger também abertas aqui para baixo. O volume fez uma queda aqui, JJ Index vendedor, tá vendo? Porém com as suas bandas de Bollinger também fechadas por conta dessa queda de volume aqui. C650, ó, sempre teve vendido aqui esse período todo, tá? E abaixo da linha do menos 100. A menos 200 está por aqui, mais ou menos, ó. Tá? Os níveis de Fibonacci estão aqui, né, pessoal? A gente fez aqui o filé mignon, ó. Ele já foi rompido para baixo. A gente tem a menos 11 aqui, né, a linha, ó. Vou colocar aqui. Esse aqui é a menos 11, ó, do Fibonacci, tá? Lembrando que aqui é 111, né? Linha dupla, e aqui é 76, ó. Tá? Então aqui no gráfico de 60 minutos de OIBR, a linha de tendência também é queda, né, pessoal? Tá bem claro. Inclusive esse topo aqui não chegou a fechar esse gap aqui que nós mostramos, né? Ficou para trás, tá? Olhando então o contexto de OIBR,
nós vemos claramente linhas de tendência de queda no semanal, linhas de tendência de queda no diário e linha de tendência de queda nos 60 minutos. Ou seja, o que é mais fácil aqui fazer, né? Sem viés, claro, porque ela teve essa alta aqui. Quem aproveitou isso aqui, ó, no rompimento aqui, ó, JJ Index dando a compra, tá vendo? O próprio CCI também dando a compra, ó, aproveitou um bom movimento, né? Porém, é o que eu falo, né? É um ativo que eu não faço de jeito nenhum position. Mas, para algum day trade, algum swing trade mais curto, ó, aqui nós temos aqui, ó, pessoal, a entrada seria aqui, ó, o stop aqui, nesse rompimento aqui da média de 9, ó, vamos dizer, no pior das situações, ó, entrada, ó, JJ Index rompendo a média de 50 para cima, tá vendo? CCI já tinha dado sinal lá atrás, o volume cresceu, o comprador, tá vendo? O preço rompeu a média de 9 e a de 27, as duas se cruzaram abrindo MACD de compra, tá vendo? E aqui a administração de lucros, né? Nessa volta aqui, ó, no rompimento da média de 9, ó, do preço, a gente vê que o volume caiu, ó, tá vendo? O JJ Index voltou com o PVT aqui para dentro da banda de Bollinger, tá vendo? E o CCI, ó, foi caindo, onde ele já tinha rompido a linha do 200 aqui para baixo, ó. Antes, né? Aqui quando ele veio, ó, ele já rompeu a linha do menos 100, do 100 aqui para baixo também, ó, tá vendo? Dando sinal de venda. Então o stop seria aqui. Então aqui, ó, nessa brincadeira aqui, ó, pessoal, o ativo com um valor de 1,50, 1,30 mais ou menos, né? Que o 1,40 tá aqui em cima, ó. E o stop aqui, ó, né? Onde ele rompeu a 100 para cima e tudo, chegou no 2,20, ó. Daria quase 100% aqui de lucro nessa brincadeira aqui entre o dia 14 e o dia 16, ó. 2 dias, né? Porém, é uma questão de observar oportunidades e administração de riscos, e de grande risco, tá? Não deixo de falar que isso aqui é uma operação de risco alto. Como essa aqui também, dessa venda aqui, ó. Tá vendo? Essa venda aqui também, ó. Foi uma outra oportunidade dada pelo ativo, ó, né? Ó, preço cruzou a média de 9 e de 27 que cruzaram para baixo, ó, tá vendo? Aqui, ó. Olha o JJ Index, ó, dando venda com o PVT cruzando a média de 50 para baixo. Olha o CCI cruzando a linha do 100 para baixo também, dando sinal de venda. Stop aqui, né? Por que stop aqui, ó? CCI voltando da menos 100 para cima. JJ Index voltando para dentro da banda de Bollinger, tá vendo? Preço, ó, testou fundo e falhou, ó. Fundo do candle superior ao candle anterior, né? Indo aqui ao encontro da média de 50, da média de 9, ó. Tá vendo? Então stop aqui, administração, olha o volume como caiu, ó. Tá vendo? Inclusive virou positivo, ó. Então era stop aqui. Então tem oportunidades, ó. Aqui também é outra oportunidade. Tem oportunidades dentro do ativo? Tem. Porém, tenham consciência de que o risco é alto, tá? Porém, como eu falei, é um ativo que dá oportunidade de trade, sim. Tem que observar o volume, qual é o tamanho da sua mão, né? Tá bom? Esse é o contexto do ativo, como eu falei. Linha de tendência de queda no semanal, no diário e nos 60 minutos, tá bom? Vamos agora então para estudos de TASA4, TASA4, ações preferenciais nominativas de Taurus Armas no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Taurus Armas, né? Onde ele fez o topo histórico dele nessa situação aqui, ó, né? Nessa fase aqui em 2013, tá vendo? Final de 2012, começo de 2013. O topo histórico dele é esse, com a ação dele a R$ 34,33, tá? O valor atual da ação é esse aqui, ou seja, a R$ 14,20, né? Ou seja, devolveu bem e nunca chegou a ameaçar aquele topo anterior, tá vendo? Chegou a bater nesse 111 aqui do Fibonacci, ó, tá vendo? Né? Lembrando que esse nível do 111 do Fibonacci e o menos 11 também, né?
provável reversão, né, área de reversão violino, tá bom? Então aqui ele fez a reversão, fez a linha de tendência de queda, aqui reforçou mais ainda essa linha de tendência de queda, tá vendo? E passou a cair, né? Nós temos aqui a duzentona, que é dura de romper, né? A média de 200, média móvel de 200. Nós temos aqui também a média de 27 de 9 apontada para baixo, MACD já vendedor e crescente. As bandas de Bollinger começam a abrir aqui para venda, tá vendo? Fizemos a regressão à média, olha o JJ Index aqui, ó, dando a regressão à média, ó. O próprio CCI aqui também, ó, tá vendo? Mais ou menos no mesmo lugar, deu também a regressão à média, ó, tá vendo? E aí o ativo veio caindo, né? O MACD começou a ficar minguante e agora virou vendedor, tá vendo? O que era comprador virou vendedor, tá? Volume caiu muito forte do ativo, né? Das movimentações. A gente sabe que o governo passado do Bolsonaro era um governo que incentivava mais a questão de compra de armas e tudo, e automaticamente fez efeitos, né, de movimentação de vendas no Brasil da Taurus Armas, tá? Lembrando que ela tem um mercado mundial relativamente forte, tá? É considerável, inclusive nos Estados Unidos e tudo. Mas com, acho que o aquecimento, né, desse governo passado, ó, nós podemos ver aqui, ó, que a alta dela foi toda dentro do governo passado, 2019, 20, 21, né? E já a partir de 2022 ela começou a sofrer já dentro do próprio governo passado. Mas ela teve uma alta, um boom aqui no começo do governo passado, né? Com essa entrada agora do governo Lula, né, que é o quinto governo PT e o terceiro governo Lula, né? A gente sabe como é que é a política com relação a armamento da população e tudo. Isso pode gerar alguma coisa negativa sim, tá? Olhando o gráfico semanal de Taurus Armas, a gente vê que o preço bateu aqui, é o topo histórico dele, né? Que bateu no 111 do Fibonacci, né? Chegou perto aqui, ó, na região já do 161 desse Fibo azul, né? E fez a linha de tendência de queda, como falamos, e aqui tem uma linha de tendência de queda mais forte, ó. O preço agora encontra-se aqui nessa região bem interessante, né? Que é um 111 do Fibonacci, tá vendo? Tanto do verde quanto desse Fibo azul, ó, é uma convergência de Fibos, né? Aqui as médias estão ligeiramente, a de 9,27 apontadas para baixo, a de 200 flat, as três estão bem juntas aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui com a lupa para ver mais de perto essa questão. Olha, o candle aqui do fechamento da semana, né? Rompeu para baixo as três médias, mas ainda está aqui, né? Meio, vamos ver o que se decide, né? A gente sabe que a duzentona é dura de romper, né? Nós vemos as bandas de Bollinger fechando, né? Nós vemos o volume bem pequeno e bem baixo, tá? O próprio JJ Index tem indefinição aqui. O CCI 50 chegou a dar compra aqui, mas agora está meio virado para baixo aqui, quase colando na linha do menos 100 de volta. Vamos ver o que vira isso, tá bom, meus amigos? Aqui na questão do gráfico semanal, a posição atual é uma linha de tendência de queda sim, porém a guerra aqui entre compradores e vendedores ainda está... O pau está quebrando, né? Está sendo definido aqui na questão do semanal, tá? Indo para o gráfico diário de Taurus Armas, né? A gente vê claramente uma linha de tendência de queda, tá? Nós vemos a média de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também para baixo, o preço já rompeu as duas, inclusive. Olha o MACD vendedor e crescente, olha as bandas de Bollinger abertas para baixo, o nível do 111 aqui do Fibonacci, como falamos, tá? E o 76 desse Fibo branco, temos um 111 aqui abaixo, aqui no 141 do Fibo verde, estão vendo? O volume deu uma caída, JJ Index está colado aqui, o PVT está colado na média de 50, ó, né? CCI 50 chegou aqui na linha do zero, ó, segurou e agora está virado para baixo, olha só, né?
temos linha de tendência de queda, tá bom, meus amigos? A duzentona para baixo, a de 9,27 também para baixo, dão essa maior visão, né, da possível queda, da continuação da queda, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos de Taurus Armas, a gente vê também uma linha de tendência de queda aqui, ó, tá? Aqui tem uma segunda pá de ventilador já, né, como mostrado aqui agora. O preço tem testado a duzentona aqui, ó, ele rompeu, ele vinha por cima, ó, mas ele rompeu aqui, ó, e agora tem testado a duzentona aqui por baixo, ó. A gente vê a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também para baixo, MACD vendedor e crescente, bandas de Bollinger abertas para baixo, né? Um crescimento aqui de um volume comprador no final, né? Mas a situação aqui demonstra venda, né? Ó, tá? MACD vendedor, bandas de Bollinger abertas, as médias apontadas para baixo, tá vendo? Ó, né? Sendo que esse ponto aqui é um ponto de inflexão, né? Um ponto de resolução aqui, se vai cair mesmo de vez ou não. Apesar dos indicadores, a boa parte, a maioria, inclusive em todos os tempos gráficos, darem venda, ó. JJ Index, inclusive, já está sobrevendido, ó, né? Ele já tá o PVT já está abaixo da média de 50, da banda de Bollinger de 50. E o CCI 50 também, ó, rompeu a linha do 200 aqui para baixo, também está sobrevendido, ó, CCI 50, tá? Então, olhando o gráfico, olhando o contexto, né, de Taurus Armas, a gente vê linhas de tendência de queda no semanal, linha de tendência de queda no diário e linha de tendência de queda nos 60 minutos, tá bom? Esse é o contexto do ativo aqui de uma forma geral, com vários sinais de venda, tá? Apesar de o preço estar segurando aqui, né, nessa região aí, tá? Os gráficos mostram isso também. Então é isso aí, meus amigos. Gaslighting é uma forma de violência psicológica sutil nos relacionamentos afetivos, na qual o abusador mente, distorce a realidade e sempre omite ou cria informações com o objetivo de desestabilizar a saúde mental da vítima. Adriele Oliveira, Gaslighting, o que é e como identificar a manipulação psicológica. É isso aí, meus amigos. Isso aqui é muito interessante, tá? Eu costumo ler muito sobre esse tema de psicologia, psiquiatria e tudo, para conhecer, para observar. Eu administro equipes também, né? Tenho algumas companhias. E tem um filme, tá? De 1944, tá? Que se chama... Opa, deixa eu voltar aqui. Tem um filme, né, que se chama Gaslight, tá? Em português ele chama A Meia Luz, tá? É um filme de 1944. Esse filme trouxe o nome, né, a essa abordagem psicológica que se chama Gaslight, tá? Gaslighting, tá? Que é uma forma de manipulação, tá? O filme, eu não vou contar a história, para quem se interessar assistir, vale a pena, tá? Mas é sobre essa questão de manipulação, sendo que isso existe tanto de homem para mulher, quanto de mulher para homem, tá? E tudo. Existem, né, pessoas que vão... E em todas as circunstâncias, inclusive no próprio mercado, a gente vê manipulação, né, que desacreditam as pessoas. Você não pode tomar conta do seu investimento, você não pode tomar conta da tua vida, você não serve para nada e tudo. E nessa coisa a pessoa adquire um controle sobre a vida dos outros, inclusive no campo religioso também, tá? Que a pessoa entrega a vida dela, as decisões da vida dela às outras pessoas, né? E acaba virando um fantoche aí, né? Um puppet, né? O que a gente chama de Master of Puppets. Tem uma música que eu gosto muito do Metallica que chama, né, Master of Puppets, mestre das marionetes, né? E aí a pessoa vira um boneco, vira uma marionete na vida da pessoa e praticamente um escravo, e gera um desgaste muito pesado, tá? Então, para quem quiser, vale a pena ler esse livro aí, tá? Sobre manipulação. Inclusive no mercado, como eu falei, até, né? Tem os gurus aí de plantão, tem muita coisa envolvida.
Um pouco de ambição, alguma imaginação e um monte de paciência podem te levar longe. Sérgio Testa. É isso aí, meus amigos. A gente só vai para onde a gente está olhando, né? Então a gente precisa olhar para as coisas boas, tá bom? Para a gente ir para essas coisas, né? Precisa ter paciência também para saber chegar lá, né? Inclusive no mercado, a paciência é importantíssima, né? Faz parte do conjunto que a gente chama de disciplina emocional e um conjunto maior que a gente chama de raízes, né? De boas raízes, né? Um diamante é um pedaço de carvão que se saiu bem sob pressão. É isso aí, meus amigos. E olha, não tenham ilusões, tá? O mercado financeiro é uma das atividades profissionais que mais vai nos colocar sob pressão, tá, meus amigos? A gente precisa saber conviver com a pressão, tá? Para poder ser vencedor no mercado financeiro. Graça é a capacidade de aceitar a mudança. Controle o que pode controlar e aceite o incontrolável. Ethan Hawke, O Código de um Cavaleiro. A última carta de Sir Thomas Lemuel Hawke. É isso aí, meus amigos. Aqui levando para o mercado financeiro essa frase, porque ela serve para a vida, né? Mas serve para o mercado também. É que a gente não manda nos movimentos de mercado, né? Se a gente acha que vai subir e começa a cair, dá stop e aceite, né? Aceite a mudança, tá? A gente não pode controlar o incontrolável, a gente não controla o preço. Por isso, eu sempre falo, por exemplo, que eu sou um trend following, um seguidor de tendência, né? E quando essa tendência não se mostra verdadeira perante o que eu estou enxergando, stop loss, e bem pequenininho. A gente sempre fala, meus amigos, e muito cuidado, olha. A gente sempre está trazendo isso, e todo começo do vídeo eu falo, né? Grandes ganhos, pequenas perdas, né? Quando estiver ganhando, deixa o preço ir, tudo bem. Mas na hora que estiver perdendo, stop, deixa a perda pequenininha, tá bom? Assim, vocês vão ver que a coisa vai se fechar. Vocês vão ver que a coisa se fecha positivamente, estatisticamente para nós, tá? É assim que funciona essa coisa, tá bom? Quando você elimina o impossível, o que permanece, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. É isso aí, meus amigos. No próprio mercado é assim, né? Às vezes a pessoa está vendo o preço cair e enxerga alta ali, enxerga uma compra naquele momento com a faca caindo, né? Eu sempre comentei para todos aí que eu não gosto de pegar mercado com a faca caindo nem subindo, tá? Não é porque tem uma frase do Ivan Santana, né? Inclusive que tem vários livros muito legais, tá? 1929, Os Mercadores da Noite, por aí vai, tá? Sobre o mercado financeiro, vale a pena ler ele. E essa frase dele diz assim: não é porque subiu demais que vai cair, e nem porque caiu demais porque vai subir, né? Às vezes a faca que está caindo, ela vai continuar caindo, tá? Tem uma outra frase do Luiz Stuhlberger que fala, né? Muitas vezes o fundo do poço tem um alçapão. Ou seja, por mais que você pensa que chegou no fundo ali, tem um alçapão e ele vai cair mais, né? E isso serve para alta também. Nem sempre que está subindo muito você vai vender, porque ali já é... A gente não sabe, essa coisa de tentar desviar topos e fundos, tá? Não dá certo não, tá bom, meus amigos? Pode dar certo uma vez ou outra, mas não vai dar certo de forma consistente, tá? E o que a gente está atrás aqui é de consistência. Nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros, nós estamos correndo uma maratona para a vida inteira. A gente precisa ter estabilidade de ganhos, tá? Esse é um dos segredos. Não precisa ganhar muito de uma vez só. Não é loteria, é mercado financeiro. A gente precisa ganhar consistentemente, tá? A gente ganhando consistentemente é formado patrimônio, é formado fortunas até. E dessa forma, muito cuidado, por favor, com suas raízes, meus amigos, tá bom? Com ótimas raízes, a gente conquista sim, tá? O sucesso consistente. Me perdoem aqui. O sucesso consistente, tá? A gente está atrás disso.
Não estamos atrás de ganhar uma vez só, estamos atrás de ganhar consistentemente. Por isso, não esperem, não fiquem com sonhos de ganhar muito de uma vez só. Pode acontecer? Pode, mas você precisa se manter ganhador, tá? Dia a dia. Muito obrigado a todos. Espero ter passado mais alguma coisa de valor para vocês aqui por esses vídeos, tá? Esse é o objetivo, não tem mais outro objetivo maior do que realmente dividir o pouco que eu sei, que eu acredito, né? E enquanto eu estiver acreditando nisso, eu continuarei fazendo, que estou transmitindo coisas boas para vocês, tá? A partir do momento que eu não acreditar que eu estou transferindo algo de bom para alguém, eu paro, né? Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Até o próximo vídeo. Água, fora pedra. Os